Mais uma vez, aqui estamos para dar continuidade ao nosso estudo rápido do Livro dos Espíritos, né? 3 vezes por semana, meia hora só de estudo, o suficiente para que a gente possa meditar sobre as grandes lições, né? Bom, nós começamos ontem o capítulo 3. Aliás, anteontem, né? Que vem falar da criação. E paramos ontem, iniciando o subtítulo Formação dos Seres Vivos. Vimos então na pergunta 43, que Kardec faz, que no início da formação da Terra havia o caos, vários elementos em ebulição, e dizem os espíritos que os seres vivos foram surgindo, apropriados ao estado do globo. Eu já citei para vocês aqui, nas últimas aulas, um livro que eu gosto muito de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que é A Caminho da Luz. Mas um livro também muito interessante, esse é o A Caminho da Luz, que vai falar um pouco disso, da formação da Terra, e mais ainda trabalhar sobre o corpo, sobre o físico e o espírito. Esse livro foi Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Boa noite, Elisete. Você podia me dar um ok? O som tá bom? Eu estava aguardando alguém entrar para me dizer se o som tá satisfatório, senão eu fico meio sem saber. Muito bem. Então, o livro Evolução em Dois Mundos, também André Luiz vai tratar um pouco da formação da Terra, de maneira até um pouco mais detalhada. Emmanuel faz um apanhado poético e mais geral. André Luiz vem falar com mais detalhes, e não só da formação da Terra, mas também do ser espiritual que nós somos e da nossa evolução, justamente por isso que fala Evolução em Dois Mundos, o título. E é muito interessante que nesse livro, André Luiz usa os termos inteligências divinas agregadas ao Senhor, ou devas da teologia hindu, ou arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, para indicar aqueles espíritos puros crísticos, auxiliares de Jesus, e também aqueles espíritos arquitetos siderais, responsáveis pela formação, pela construção, não só de estrelas, mas de galáxias. Então nós vamos percebendo que há uma obra de criação sob orientação do Pai, mas que é executada pelos seus ministros, por estes espíritos crísticos, ou arcangélicos, ou devas, independente do nome que a nossa expressão religiosa deu, o fato é que estes espíritos, construtores angelicais, existem. E são eles que orientam, que gerenciam a formação dos sistemas, das estrelas, dos planetas, e por que não dizer também da vida inicial nos planetas. Então, assim também se deu na Terra. Então, Kardec pergunta, na questão 44, de onde vieram para a Terra os seres vivos? E os espíritos respondem da seguinte forma: a Terra lhes continha os germes, que aguardavam o momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram, desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados, e formaram os germes de
todos os seres vivos. Estes germes permaneceram em estado latente e de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma destas se reuniram então e se multiplicaram. Então, aqui eu coloquei para vocês o que eu acabei de dizer, né? Está lá em A Caminho da Luz de Emmanuel, com as suas legiões de trabalhadores divinos, Jesus operou a estrutura geológica do orbe terreno. Quer dizer, o mestre, já antes do desenvolvimento da formação do nosso planeta, já era por ele responsável, junto com as legiões de trabalhadores divinos. E eles, então, como administradores, aqueles que foram os responsáveis pela formação do planeta, veja só essa outra citação lá também de A Caminho da Luz, com seu exército de trabalhadores devotados, estatuiu quem? Jesus e estes trabalhadores, os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos simples de matéria. Quer dizer, a vida na Terra iniciou-se por corpos simples, por organismos monocelulares. Então, nós vamos perceber que essa descrição que os espíritos fazem no livro A Caminho da Luz, no Evolução em Dois Mundos, em outras obras espiritistas, nós vamos perceber que a descrição dos espíritos é praticamente a mesma da ciência. Muitas vezes a ciência demora para alcançar aquilo que os espíritos já afirmaram, porque, na verdade, ela se baseia nas suas pesquisas no campo material, analisando os elementos que as camadas geológicas possuem para tentar formar a história da formação do planeta. Mas o fato é que nós começamos o estudo do Livro dos Espíritos falando um pouco mais de ciência, mas cada vez mais eu quero que vocês trabalhem em vocês este sentido de unicidade. O Jesus, nosso Mestre, Senhor, que nos trouxe as lições de amor, de caridade, de misericórdia e de justiça. É o mesmo Jesus, Mestre, organizador da formação do planeta. E nós precisamos ir tomando consciência disso, porque é este movimento que há de revolucionar os novos tempos. O Marcelo Teselli, que é um autor que eu já comentei para vocês, que eu gosto muito desse livro que ele escreveu, Jesus Quântico, ele fala que, na opinião dele, a grande revolução espiritual virá pelo saber. E é este saber que une ciência, raciocínio lógico, entendimento e compreensão com embasamentos ao nosso sentimento, à religiosidade que nós estamos buscando, porque hoje, como nunca antes, percebemos que é imprescindível. Jesus é imprescindível nas nossas vidas. Então ele, com esse exército, Jesus e seus trabalhadores divinos, ela fez a pressão atmosférica adequada ao homem, estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera. Então percebam vocês que nós falamos sim do Jesus, mestre, luz. É aquele que nos orienta o caminho espiritual, mas este mesmo Jesus foi também o mestre da formação material do planeta. André Luiz ainda grafa, lá no livro Evolução em Dois Mundos,
Após os grandes movimentos iniciais na formação da Terra, mares mornos recebem o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Então, também esta informação dos espíritos é absolutamente equivalente à que a ciência fala. A ciência fala em mares tépidos. E por que eles eram tépidos? Porque a grande fase em que a Terra estava efervescente, em que ela tinha acabado de ser uma bola incandescente, ela foi se resfriando no decorrer dos milênios, uma pequena camada material foi sendo formada por esse resfriamento, por uma série de fatores exteriores atuando sobre o planeta. E aí surgiram esses mares mornos. E nestes mares mornos, o princípio inteligente iniciou as suas primeiras manifestações. Olha só o que André Luiz ainda fala no Evolução em Dois Mundos. Dos organismos monocelulares aos organismos complexos, em que a inteligência disciplina as células, o ser viaja no rumo da elevada destinação que lhe foi traçada. Nós vamos perceber aqui uma menção, nós não vamos entrar em detalhes agora, porque nós vamos ter oportunidade de falar disso mais para frente. Ou vocês podem fazer outros estudos, onde isso vai ser tratado com mais detalhes. O livro Evolução em Dois Mundos vai falar muito disso, de maneira, às vezes, até mesmo difícil, porque André Luiz usa muitos termos científicos, termos, inclusive, depois, posteriormente, da medicina. Às vezes a gente precisa ler até com um dicionário do lado, Evolução em Dois Mundos. Mas o fato é que nestes mares iniciais da Terra primitiva, a vida surgiu nas suas primeiras expressões em organismos de uma única célula, para que depois, no decorrer de muitos milênios, fossem se formando organismos um pouco mais elaborados, pluricelulares, né? E este movimento é um movimento ascensional progressivo de evolução do princípio inteligente. Olha só o que André Luiz ainda fala. Para alcançar a idade da razão, com o título de homem. E aqui eu faço um parênteses, não pensem vocês que é o homem como nós somos hoje. Não. Esse tempo que ele vai falar é para chegar ao princípio inteligente até o homem primitivo, o homem do sílex. Ele fala isso no livro Evolução em Dois Mundos. É que eu não quis transcrever tudo ipsis literis para vocês, né? Então, para alcançar a idade da razão, com o título de homem, dotado de raciocínio e discernimento, o ser despendeu nada menos que 1,5 bilhão de anos. Então, o princípio inteligente, que inicia a sua trajetória em organismos monocelulares, ainda no meio aquoso, ele vai levar 1,5 bilhão de anos experienciando, elaborando as formas perispirituais e materiais, até atingir o ponto em que ele vai ser distinguido pela inteligência suprema, por nosso Pai, nosso Criador, com a razão, com a capacidade de raciocínio e discernimento. E naquele ponto ele passa então a estagiar no reino hominal, mas como homem primitivo ainda. Ele ainda vai levar muitos milênios evoluindo, aprimorando a sua forma no reino nominal, para que ele possa, então, se tornar um dia um anjo, um espírito puro. Olha só o que o Inácio Ferreira vai falar, que é um espírito que escreve através do médium Odilon Bacelli. Na paciente elaboração das formas, o espírito se aperfeiçoa. A matéria é veículo para a jornada do espírito, as cumeadas da evolução. Já que a gente não pode
levar, por exemplo, 10 anos estudando o Livro dos Espíritos, nós temos que criar imagens de forma que nós possamos compreender o ensinamento de forma mais simples. Eu quero que vocês imaginem o homem primitivo, o antropóide. Ele ainda não possuía as formas que nós possuímos hoje. Seus membros eram alongados, ele tinha muito pelo no corpo, ele tinha uma ossatura diferenciada, uma arcada dentária diferenciada, a sua caixa craniana era menor do que a que nós possuímos hoje. Ele não tinha esse tato fino que nós já possuímos hoje. Ele não tinha nem mesmo essa capacidade de raciocínio rápido, como nós temos hoje. E no decorrer de milênios, o espírito, este que é o que somos, imortal, vai aprimorando, aprendendo, experienciando, principalmente pela repetição. E pela repetição, vai construindo aprendizado que ele não vai perder mais. E é isso que possibilita que o espírito possa ir melhorando-se moralmente, melhorando-se intelectualmente. E claro, como não poderia deixar de ser, também melhorando o veículo material do qual ele se utiliza nas suas experiências, no seu aprendizado. Bom, dito isso, Kardec vai perguntar lá na questão 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Achavam-se, por assim dizer, em estado fluido no espaço, no meio dos espíritos, ou em outros planetas, à espera da criação da Terra, para começar em existência nova, em novo globo. Eu vou repetir. Estado fluido no espaço, no meio dos espíritos, e em outros planetas, à espera da criação da Terra. Vocês podem até pensar, porque eu encerrei deixando vocês pensarem ontem, né? Nossa, Cristiane, será que vai falar de ET nesse estudo do Livro dos Espíritos? Não, eu não vou falar de ET. Tem muita gente falando de extraterrenos na internet. Respeito a muitos, mas alguns eu não dou ouvidos. Eu tenho que ouvir, estudar e discernir a informação que nos chega. Mas o fato é que Jesus não era um espírito originário da Terra. Fato é que os trabalhadores divinos que compunham as suas legiões de trabalhadores também não eram espíritos originários da Terra. E dizem muitos espíritos informantes da espiritualidade que tampouco nós, em grande maioria, não somos espíritos originários da Terra. Isso porque a Terra é um planeta relativamente jovem do universo conhecido. A Terra tem aproximadamente, segundo a nossa ciência, 4 bilhões e meio de anos atrás. E o homem, já desenvolvendo a sua capacidade, digamos assim, de raciocínio, ele vai ter aí aproximadamente 200 mil anos na Terra. Então, é muito pouco provável que nós sejamos espíritos que estamos estagiando na Terra desde o início, no início da sua formação. O mais provável é que sejamos espíritos originários de outras experiências em outras escolas siderais. E que somos trazidos à Terra como outra escola para que, vivendo nela, experienciando nela no plano material e nos planos espirituais, possamos ir nos aprimorando. E por que eu estou falando nisso?
porque já passou da hora de nós vermos com certo preconceito, misticismo ou medo esta ideia. É ponto que não há dúvida entre os espíritos, que há vida em outros e muitos orbes além da Terra. E nós precisamos nos sentir irmanados com todos eles, mesmo não os podendo ver, não podendo contatá-los como talvez gostaríamos que pudéssemos. Então, o fato é que Kardec, os espíritos, quando trazem essa resposta, né, que o elemento orgânico estava no espaço, estava também em outros planetas, nós precisamos perceber que estes espíritos trabalhadores siderais junto a Jesus, eles experienciavam intensamente no início da formação do planeta. Então, eram feitas várias manipulações por eles do fluido cósmico universal, porque nós já estudamos sobre isso. É a energia primitiva, é o elemento primitivo. Então, estes espíritos puros, crísticos, arquitetos siderais, eles manipulavam o fluido cósmico universal, adaptando-o às condições planetárias e já tendo em vista a programação do planeta, inclusive da humanidade que ele iria receber. Então, as formas materiais eram trabalhadas e o princípio inteligente, este, vem trazido, inclusive por eles, para iniciar, já dissemos, as suas primeiras experiências nos organismos mais simples. É muito interessante o comentário de Kardec nessa questão 45. Porque ele vai falar, ele cita o exemplo que nós ainda temos hoje, porque a ciência os estuda, dos cristais da nossa ciência, né? E que são estudados pela química orgânica. Então, nós sabemos, por exemplo, que os cristais, para que eles possam se unir, eles criam formas específicas, né? Eles precisam de determinadas condições. E se alguma condição não está pronta, vamos dizer assim, não é adequada para eles, eles não se formam, eles permanecem dispersos. Mas Kardec fala também que durante anos nós vamos ver, isso é objeto de estudo, nós vamos ver germes de plantas e de animais, que não se desenvolvem senão a uma certa temperatura e em meio apropriado. Se eu não me engano, eu não sei em qual planeta nórdico, agora me fugiu a lembrança. Existe uma imensa caverna cavada na montanha, essa montanha de neve com muito frio, e lá há mais de uma década cientistas estão guardando sementes das mais variadas plantas do mundo todo. E essas sementes estão ficando lá. Para quem sabe, um dia, no futuro, né, se a humanidade necessitar, ir lá e buscar estas sementes que ficam lá germinando em stand-by. Mas Kardec fala que não só dos germes desses vegetais, mas fala germes de animais. Mas será que são animais complexos? Não. Ele está falando aqui de animais, regra geral, monocelulares, unicelulares. E aí ele fala uma coisa muito interessante. O que diariamente ocorre debaixo das nossas vistas, o que não pode ter ocorrido desde a origem do globo terráqueo, quer dizer, se a gente ainda vê pequenos animais em latência e que de uma hora para outra se multiplicam, hoje nós vemos isso, por que isso também não pode ter acontecido lá atrás? Lembrem-se que nós estamos falando de vida simples, organismos simples. Ele continua. A formação dos seres vivos, saindo eles do caos pela força mesma da natureza, diminui de alguma coisa a grandeza de Deus? Não. Mas que animais simples que a gente ainda vê que se multiplicam, dependendo das condições ainda hoje.
não é um assunto mórbido, é simplesmente uma realidade. Se algum de nós morrer hoje, se eu morrer hoje, e eu for enterrada, daqui a 48, 72 horas, dependendo da temperatura, o que vai se multiplicar em milhões no meu organismo? Vermes. Generalizando, né? Vermes. E aonde eles estavam? No meu organismo. É uma frase que há muito tempo me fez rir, um tempo atrás. Era falando assim: nunca se sinta só na sua vida. A solidão não faz parte da sua vida. Você encontra-se acompanhado de milhões de bactérias no seu organismo. Essa é uma verdade. E estes organismos simples, dependendo daquilo que nos acontece, dependendo de uma alimentação, de uma queda na nossa imunidade, ou algum outro fator, eles se multiplicam. E muitas vezes nos adoecem. E aí nós precisamos de tratamento para regular novamente a um número equilibrado. Porque nós precisamos de bactérias, por exemplo, no nosso intestino. São bactérias boas, por assim dizer. Então, estes organismos vivos existem hoje e já existiam na antiguidade do planeta. Então, é esse germe que existe em latência na vida orgânica que os espíritos se referem, respondendo a Kardec essa pergunta. E aí, a questão 46, que é basicamente continuidade dessa. Ainda há seres que nasçam espontaneamente? Nós já respondemos, né? Sim, respondem eles, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar a fermentação pútrida que lhes é necessária à existência? É um mundo minúsculo que dormita e se cria. Então, aqui nós vamos encerrar a nossa aula 8 da formação dos seres vivos, né? Semana que vem a gente volta, na terça-feira, dando continuidade ainda a essa formação dos seres vivos. Eu quero agradecer a presença da Elisete, da Sabrina, Suzele, Viviane, Carlos, do Robinho. Ô, meu amigo, tô com saudade de você. Ontem eu estava lá na tua página. A Magali, Maria Aparecida Rezende, obrigado pela presença de todos vocês. Volto a dizer que estou à disposição. Se tiverem perguntas, podem deixar aqui nos comentários, né? Se não estiver funcionando, deixar as perguntas nos comentários, por alguma impossibilidade, vocês me falam, porque eu estudo algum outro jeito de viabilizar que vocês possam trazer as perguntas para mim, para que a gente possa levar quase que um bate-papo. Espero que o assunto esteja interessante para vocês, porque eu sou apaixonada por essa matéria que nós estamos estudando. Eu acho que ciência e religião é tudo uma coisa só. E eu acho que, como nunca, penso que Jesus é esse espírito de inconcebível grandiosidade, sabedoria e amor. E, sinceramente, eu quero muito entender como é que a vida funciona. Então, até terça que vem, estaremos de volta às 7 horas da noite, na nossa meia hora de estudos, às terças, quartas e quintas. Um grande abraço para todos e até mais.